Você que está nos assistindo, uma boa noite. Nós já estamos no dia 15, quinta-feira, dia de TBT. E neste dia nós queremos relembrar os nossos 25 anos de ministério, assim como o título desta live, 25 anos de ministério. E nós estamos aqui com algumas pessoas ilustres, né, deste ministério. Mas eu quero também falar um pouco de mim. Eu sou Rafael, sou pastor Rafael hoje no ministério. Estou neste ministério já há 25 anos. Eu iniciei neste ministério quando tinha 12 para 13 anos. E o Senhor foi tão bom que hoje nós podemos olhar para trás e ver o quanto Deus tem feito, quão bom Ele tem sido conosco. E eu posso ver hoje a pastora Léo, o Brian, a Antônia, né? 3 gerações aqui postadas nessa mesa, uma mesa aqui que tem muita história, tem muitas alegrias, tem muitas lágrimas. E nós queremos apresentar a vocês, essas pessoas que estão compondo a mesa com a gente aqui, né? E nós estamos aqui com pastora Leonira, pastora sênior do Ministério da Igreja Manaim, né? Presidente do Instituto Manaim, teóloga, especialista em gestão de liderança e mentoria, membro do Conselho de Pastoras da Rede Brilho do Rio Grande do Sul e esposa do nosso pastor presidente Josué de Lemães. E eu quero apresentar a vocês, pastora Leonira. Boa noite, pastora. Boa noite. É um prazer tê-la com a gente aqui, né? E vocês, ao decorrer dessa live, ao decorrer dessa gravação, você verá, assistirá grandes histórias muito edificantes e emocionantes. Mas também eu quero apresentar aqui um queridão, né, que tem carregado nesse coração o que o Senhor tem colocado na vida e na família dele, né? O Brian, 25 anos, líder de jovens e líder de louvor na igreja Manaim, Dona Alzira, que é uma outra congregação nossa, empreendedor, né? Consultor de turismo, casado com a Brenda e alguém que carrega um coração apaixonado por Jesus. Brian Felício, boa noite, Brian. Amém, boa noite, graças e paz a todos. É uma alegria para nós estarmos essa noite aqui, estarmos nesta mesa que terá grandes histórias, grandes risadas e grandes recordações, né, pastor? Amém. Também aqui, completando a nossa mesa, pastora Léo e Brian, né, nós temos aqui a Antônia. A Antônia tem 9 anos, cursando 4º ano do ensino fundamental, uma menina que participou de várias cantatas no nosso ministério, né, e faz parte do Ministério de Dança, é uma ministra de dança na Casa do Senhor, por todos estes anos que ela tem de vida, né, e carrega um coração puro e simples. Boa noite, Antônia. Boa noite. Tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos dar início a esse bate-papo aqui. E eu convido a você, né, se você está assistindo essa live neste momento, né, compartilha. Talvez você lembre de alguém que já participou deste ministério, alguém que tem participado deste ministério, frequenta a nossa igreja, é simpatizante. Manda para eles, para a gente viver esses 25 anos, esses momentos que nós teremos aqui com a gente, né? Mas eu quero fazer algumas perguntas para nós iniciarmos aqui. Amém. E quebrar o gelo, né? Vamos começar com algumas lembranças e histórias, né? Qual é a primeira lembrança, pastora Léo, que a senhora, falando do ministério, assim, a primeira lembrança assim, que vem quando fala de Igreja Manaim? Então, esta mesa de fato, né, é uma mesa muito preciosa para nós, né? É uma palavra que eu recebi do Senhor em dezembro, de Lamentações 3:21, de trazer à memória o que me dá esperança, né? Eu creio que este tempo, esta mesa, vai ser um tempo de gerar muita esperança nos nossos corações, né? Mas o que me vem à memória é Gênesis 32:2, quando Jacó se preparava para aquele encontro, né, com seu irmão Esaú, e se separou, e ele teve uma experiência poderosa com Deus, onde ele teve uma visão de anjos, né, acampado naquele lugar, e ele chamou aquele lugar, né, de acampamento dos anjos de Deus, algumas versões exércitos de Deus, outras versões
falam de encontro de dois exércitos, e ele nomeou aquele lugar, ele batizou aquele lugar como Manaim, que significa exatamente este acampamento dos anjos de Deus, né? Então, quando fala em Manaim, já vem Gênesis 32:2, né? E da onde saiu a nossa identidade, né, da Manaim, foi exatamente de Gênesis 32:2. Amém. Pastor, aí, me diz uma coisa, qual momento vivido que realmente marcou a sua vida como Manaim? Então, eu creio também que foi nosso primeiro retiro de carnaval, quando o Senhor nos chamou, e assim como Jacó teve esta experiência com Deus, enquanto ele se preparava para encontrar-se com seu irmão, nós estávamos num retiro de carnaval, nos preparando por um tempo novo que o Senhor havia nos chamado. Nós havíamos nos desligado, né, de um outro ministério. O Senhor estava nos chamando por um tempo novo com Ele, nos dando uma visão. E nós, então, nesse primeiro retiro, que nós fomos buscar o Senhor, entender o que Ele queria conosco, nós tivemos a mesma experiência de Jacó. Naquele local, nós tivemos uma visitação angelical, onde o Senhor nos deu uma visão aberta para todos que estavam ali buscando, tiveram esta visão dos anjos, também ali de um exército de anjos. Conosco, inclusive o Rafael, pastor Rafael, estava conosco, também vivenciou isto, e foi algo muito profundo, Antônia querida, que já está na 4ª geração, nós já temos esses 25 anos, 4 gerações já, e essa 4ª geração, né, Antônia querida? Então, nós saímos também, como Gênesis 32, o Senhor nos levou no local e nos deu essa experiência profunda, e foi ali o início de tudo, quando o Senhor, Ele trouxe o nome da igreja, e o que representa este nome, Ele nos deu essa experiência sobrenatural, né? E a presença manifesta de Deus naquele local. Amém. É tão bom a gente nós relembrarmos tudo aquilo que Deus fez no início de tudo, né? E você que está nos assistindo no Instagram, né? Se você quiser fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados da mesa, fique à vontade, né? Então, Brian, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a pastora Leonira, né? Qual é a primeira lembrança que você tem de Manaim? Quantos anos você está no ministério? Em anos de ministério faz pouco, né? Vai fazer 4 anos. Mas a primeira lembrança que eu tenho foi em 2016. Vai fazer 10 anos, eu acho, já, né? Vai fazer 10 anos. Foi algo bem... não estava no script chegar na Manaim, assim, de repente, né? A gente estava vivendo um tempo bem precioso na nossa antiga congregação, com os jovens de lá. Era literalmente um despertar que Deus estava fazendo em nosso meio ali. Só que a gente via que era literalmente apenas os jovens estavam vendo aquilo ali, né? E na época eu comecei a liderar células junto lá com o pessoal e etc. E a gente queria saber um pouco mais do que estava acontecendo em nosso meio, né? E eu lembro que um rapaz falou assim, cara, a gente tem que ir numa igreja que eu sei que eles também têm esse mesmo mover, né? Eu lembro até hoje que a gente chegou no meio do culto, em um sábado, eu lembro até hoje. E o time era lá na parte de cima, lá da sede. Eu lembro que eu cheguei assim, em uns bancos... que até hoje nós temos lá na sala de oração uns bancos de pneu e etc. Eu falei, mas que loucura toda essa aqui, cara, totalmente fora do que, em tese, era uma igreja que eu estava acostumado, né? E o pessoal completamente, tipo assim, amando a Jesus, jogado no chão, prostrado e etc. E eu olhei assim, meu Deus, faz todo sentido o que a gente está vivendo já lá e etc, né? E, inclusive, é um DNA que nós temos, né? E, então, essa é a primeira lembrança que me vem. Sabe, a primeira lembrança, eu lembro quando eu estava subindo as escadas e eu olhei pro lado, assim, já tava uma galera no chão e outros pulando e outros orando pelos outros.
E a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, onde é que eu vim parar? Brian, em que momento, de vários, claros, momentos, que tu sentiu, assim, realmente a presença de Deus? Assim, um momento que marcou a tua vida nesses 10 anos vividos, né? Não somente 4 anos congregando, mas os 10 anos vividos juntamente conosco. Então, acho que um dos momentos mais especiais que eu tive, assim, com Deus, né? Em nossa família, assim, de Manaim, foi em uma das madrugadas de uma das nossas festas, né, que a gente faz. E eu lembro que era tarde da madrugada, assim, a gente estava com uma atalaia lá a semana toda e o pessoal já cansado de ficar lá de atalaia, e alguns dormiam, outros acordavam. Eu lembro até hoje que eu estava ali, continuando ali, adorando ao Senhor e etc. E eu lembro até hoje que E quando Deus quer fazer, é muito de repente que as coisas acontecem, né? E a gente estava ali cansado, a gente pediu um toque novo, um renovo do Senhor, e daqui a pouco o Senhor veio assim com tanta força, que eu lembro que até mesmo o pessoal que não era tão avivado assim, eles começaram a falar em línguas e ser batizado ali naquela sala de oração. Até mesmo eu tenho uma memória muito fresca, né? Que a gente cantava aquela música da One Sounds, né? Que é Eu Irei. E o pastor Davi, ele berrava dentro da sala de oração, cantando eu irei, né? Por onde quiseres. Sim. Então, acho que é uma das memórias que eu tenho mais vivas, assim, dentro de mim, né? Foi realmente um marco para mim dentro da nossa família, assim, sabe? De Manaim, e foi como Atalaia, assim, para as madrugadas, né? Amém. Que legal, né? Histórias e lembranças, né? Que o Senhor marcou, né? Como pessoas individuais, mas também como família, né? E eu estava conversando aqui nos bastidores com a Antônia, né, antes, fazendo as perguntas que eu tô fazendo para todos vocês, né? E eu perguntava para ela, né, Antônia, qual é a lembrança que tu tem da igreja Manaim, né? Qual é a lembrança que hoje tu olha assim para trás, quando tu era mais novinha, né? Qual é a lembrança que tu tem da igreja Manaim? Eu tenho várias lembranças, eu nasci aqui. Nasceu aqui na igreja, no ministério, né? Já nasceu num lar cristão, né? E, Antônia, me diz uma coisa, né? Que momento vivido, nós estávamos conversando antes de começar aqui, né? Momento vivido que marcou a tua vida, né? E tu me comentou, vamos ver se tu vai lembrar. Momento vivido, assim, que tu estava lá na sede, né? E tu marcou a tua vida, tu falou, esse momento marcou a minha vida, né? Lembra? Uhum. Qual foi? Batismo? Isso, quando tu te batizou, né? Como é que foi pra ti? Foi muita alegria, muita felicidade? Como é que a tua família reagiu? Foi muita alegria, eu fui lá e chamei minha mãe, porque eu falei assim, se tu for morar no céu, Deus falou pra mim, se tu for morar no céu, você tem que se batizar. Nossa, né? Que bênção, né? Nós vemos a pureza, né? De uma geração tão nova, né? Mas uma geração apaixonada por Jesus. E eu posso ver aqui Antônio, Brian, a pastora Léo, eu propriamente aqui, todos nós vivemos várias estações, mas todos nós marcados como Manaim, né? Como o acampamento dos anjos de Deus, né? E é tão interessante que as gerações elas se conectam. Nós podemos ver que as gerações elas se conectam, né? Uma geração conta a outra geração os feitos do nosso Senhor, o que Ele tem feito. Então, tudo aquilo que Ele começou há 25 anos atrás tem reverberado até hoje, né? 25 anos depois na geração da Antônia, né? O que nós podemos entender com o ministério, né? Eu quero fazer essa pergunta, né? Entre conexões entre gerações, né? Brian, perguntar para o Brian, né? O que você admira nas pessoas de outras gerações da nossa comunidade de fé como Manaim? O que tu admira tanto em pessoas mais novas quanto em pessoas mais experientes? Vamos colocar primeiro a questão das pessoas mais antigas e mais experientes no ministério, né? Algo que eu admiro muito, e eu sempre tento frisar bastante isso, falo para algumas pessoas, né? É a determinação de chegar até onde chegou em Cristo. Porque hoje é muito difícil, né? Vamos por assim, ser um cristão puro, ser um cristão íntegro, né?
Só que isso ao longo dos anos, sempre foi difícil, né? Então, ver pessoas que, depois de tanto tempo, 20, 30 anos, 40 anos de fé, não se desviaram, continuam, sabe, firmes em Cristo, para mim é algo que brilha aos meus olhos e me faz querer amar mais a Jesus para ser como elas, né? Amém. E as mais novas, não tem como não dizer isso, né? É a pureza e, assim como a Antônia falou, né? Que ela ouviu claramente Deus falando com elas, se não se batizaram, não entraram no reino comigo, etc, né? Então essa pureza, assim, sabe? Então é duas gerações distintas, eu estou no meio delas, Sim. mas ambas eu olho e consigo ver o quanto eu tenho a aprender com elas, né? Amém. Pastora Leonira, que a senhora acredita que a sua geração pode ensinar a nossa geração, as nossas gerações, né? Então, eu acho que é permanecer, né? Nós estamos há 25 anos trabalhando no ministério e eu passo para a geração de vocês permanecer no lugar de adoração e oração e no primeiro e único amor, né? Então, 25 anos permanecendo na busca e no primeiro amor do Senhor, sabe? Amando Ele da mesma forma, com a mesma entrega, permanecer nos dias difíceis. São muitos dias difíceis, a nossa jornada, ela passa por várias estações e nós precisamos permanecer em todas as estações, amém? Então eu passo para vocês, permaneçam, né? Se hoje nós estamos aqui comemorando os 25 anos, é porque nós permanecemos, né? No primeiro amor, na busca, na paixão pelo Senhor. Amém. Brian, diz uma coisa, que história que Deus fez na tua vida, né? Tu gostaria que a próxima geração conhecesse? Uma experiência tua de vida. Uma experiência, eu não quero apenas que conheçam, mas que também vivam essa experiência, né? Eu acho que uma das experiências mais fortes que eu tive já com o Senhor foi poder sentir o toque físico dele no meu próprio corpo, né? Eu lembro até hoje, tinha acho que por 17, 18 anos mais ou menos, quando eu senti um toque físico dele. E eu lembro que eu caí, né, em espírito e eu fiquei no chão e eu sentia como se fosse uma tonelada em cima de mim ali, me pressionando pro chão. E eu lembro que eu orava, eu estava completamente assim, orando, falando com Deus, enxergava tudo na minha volta, falava, o que está acontecendo comigo? Eu lembro que ele falava para mim, por muitas noites tu pedia um toque físico no teu corpo da minha parte. E esse é o toque para que você sinta. E aquilo dali me marcou e uma das coisas que eu sempre digo pro pessoal, né? O meu desejo é que você sinta também um toque físico do Senhor, porque aquilo dali marca a vida de qualquer um, sabe? E não é apenas que eu quero que as pessoas conheçam essa história, mas que vivam essa experiência. Sabe? Porque marca realmente a pessoa. É incrível, né? Que a revelação de Deus, ela não se prende a uma idade ou uma geração, né? Mas ela continua se estendendo, né? De geração em geração. Mesmo Deus que agiu há 25 anos atrás, ele continua agindo, ele agiu em 5 anos de ministério, em 10 anos, em 15, em 20, até aos 25, né? E eu quero que a Antônia, né, deixe uma palavra, né, deixe um conselho, né, para as crianças, né? O que elas devem fazer para permanecer firmes no propósito de Deus? Ajudar os outros. Ajudar os outros, né? O que mais tu deixa dito para as crianças, meus amigos, meus irmãos, o que tu pode dizer para essas crianças que, assim como tu, né, trabalham na igreja, dançam, cantam, participam dos ministérios, o que tu pode deixar de conselhos, né, para eles? Ajudar a igreja. Ajudar a igreja, né? Amém, glória a Deus. Né? Então nós estamos aqui nesse bate-papo, né? Nós estamos já, agora vai ser 1h da manhã, quinta-feira, né? Dia 15 de janeiro, nós estamos a 2 dias de completar 25 anos de ministério. É uma semana de festividade, alegria, né? E no sábado, no domingo, nós vamos concretizar, né? Celebrando, né? E eu creio que nós celebraremos esses 25 anos o ano todo,
né? Com vários eventos especiais relacionados aos 25 anos, né? E eu quero também, assim como muitas histórias de emocionar, de ver o tanto que Deus fez com lágrimas, com choros, com sorrisos, com risadas, foi momentos tão bons que nós vivemos esses 25 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos, mas eu também quero descontrair um pouco, né? A gente precisa também que o público dê um pouco de risada, né? Qual foi, pastora Leonira, a situação mais engraçada ou inesperada que você já viveu nestes 25 anos? Eu também vou falar depois, claro, né? Foram muitas. Enfim, mas uma que marcou, eu acho, e me perdoe esta pessoa. Sem falar nomes, tá? Claro que eu não falarei. Mas foi numa festa nossa de tabernáculos, né? A igreja lotada de gente e a nossa piscina aberta, teria batismo, né? Então o tanque batismal estava aberto, cheio de água, maravilhosa. Graças a Deus, né? E o Ministério de Dança lá dançando, e uma das ministras de dança caiu no tanque. E foi um momento assim engraçado para nós, né, naquele tempo e tal. E eu acho que ela estava com calor, era um ato profético. Depois a gente entendeu que era um ato profético dela mergulhando. Mas foi algo engraçado, foi o que eu lembrei agora. Se você está nos assistindo, minha irmã, você foi motivo de ser lembrado nos 25 anos. Pelos feitos mais engraçados, né? Eu vou, antes de passar a palavra para o Brian, né? Um feito muito engraçado e inusitado também, né? Foi quando tudo começou, né? Começou em uma casa de uma pessoa que necessitava, mas depois nós nos mudamos para o terreno que o pastor Josué vai citar depois, que foi presenteado, né, no nosso ministério. E nesse terreno tinha uma casinha de madeira azul, né? E eu recordo que quando nós estávamos ministrando louvor, a igreja adorando, nós não tínhamos ainda TNT, que é aquele tecido, então caía cupim na nossa cabeça. Quanto mais tremia a igreja, mais cupim caía. Mais poder, mais cupim. Então, quando nós começamos a ter condições de comprar um TNT, talvez pagar ali R$1,20 um metro do TNT naquela época, nós forramos o teto para não cair o cupim, né? Então era um momento de muita unção, mas era inusitado. Bom, quanto mais poder, mais cupim vai cair na nossa cabeça, né? Então foi um momento muito engraçado naquele tempo, inesperado, que a gente não esperava, né? E eu quero saber também do Brian, né, Brian? Um momento inusitado, engraçado que tu já viveu nesses anos de ministério aí com a gente. Tem algumas pérolas que acontecem, né? Principalmente quando se lidera jovem, está no meio dos jovens, sempre acontece algumas pérolas, né? Mas eu acho que não tem como não falar, mais uma vez, nas nossas madrugadas de Atalaia, e diversas vezes já aconteceu isso, né? Mas teve um em específico, estávamos nós adorando e estava um momento de adoração bem forte, assim, alguns orando uns pelos outros no momento da sala, e a sala estava cheia, tinha quase 20 pessoas dentro da sala, e enquanto isso acontecia, outros dormiam, né? Porque a gente ficava revezando para nunca parar ali a oração e a adoração. Eu lembro que a adoração estava lá em cima, o pessoal estava falando em línguas, uns orando pelos outros prostrados, chorando e etc. Daí quando a adoração baixou assim, eu lembro que estava um violão e um teclado, baixaram assim o som, estava tudo meio perene assim, daí um abençoado de Deus estava dormindo e bem na hora deu aquele ronco bem alto assim, e daí não teve como aguentar, cara. Daí foi choro e alegria e riso junto, daí já acordaram ele, já riram dele, mas não tem como não falar sobre isso, né? Então, porque não é uma vez, duas vezes, sim, sempre acontece isso. Então tem muitos momentos engraçados, tem momentos engraçados em retiro, né? Aquele conselho, né? Não entre em quarto de adolescente no retiro, né? Então aí você vai ver de tudo, vai sentir cheio de tudo. Tudo mais um pouco. Então tem momentos engraçados que nós vivemos nesses 25 anos. Antônio, tem algum momento engraçado que tu viveu desde que tu nasceu no ministério, né? Claro.
Momentos engraçados que viveu no Ministério de Dança, na igreja, em cantato, espetáculo que tu já participou. Tem algum momento engraçado que tu já participou, que tu já vivenciou? No campo dentro, eu tinha torta na cara. Tinha torta na cara. Então, o que acontecia lá? Tava tudo na minha cara, assim, daí todas as pessoas... Todo mundo, cara, errava a pergunta, torta na cara e saía com torta na cara, no cabelo. Legal, né? Isso é o que acontece, né? Numa campa dentro, numa gincana, né? Então, é momentos muito engraçados, né? E rir, né? Fora as cadeiras quebradas, pessoas caindo. Né? Em Meio do culto. Eu lembro uma vez nós lá adorando o Senhor também, numa das nossas festas na madrugada, e um dos meninos, não foi o Nato, nós adoramos, o Nato dormiu na adoração e ele caiu. Então todo mundo já ria muito dele. Tem muitos momentos, né? Histórias do pastor, do líder, da irmã, né? Das crianças. Então tem muita história, né? Que isso, né? É família, né? Nós sabemos que tem aqueles momentos de muitas lágrimas, né? Nós passamos, né, como ministério e como família por uma pandemia, aonde nós nos retiramos para os nossos lares, ou melhor, nos resguardamos para o nosso lar e precisamos fazer os nossos cultos online, né? E como é que foi, pastora, a experiência da pandemia, né? Para a senhora? Então, como ministério ali no bairro, assim, num primeiro momento foi muito difícil, né? Nós tivemos Covid, todos lá na nossa casa, tivemos Covid e foi os primeiros dias bem difíceis. Mas depois que nós nos recuperamos, nós fomos para a comunidade e ajudar a comunidade e conhecer a necessidade do bairro. As crianças sem aula, sem almoço escolar, sem merenda escolar. Então foi um tempo onde houve uma movimentação grande da igreja em estar ali ajudando, alimentando as crianças do bairro. E nós alimentávamos diariamente com marmitas, chegamos a servir 90 marmitas por dia, 90 crianças do bairro sendo assistidas e muitas famílias recebendo cestas básicas. Então, a pandemia foi um tempo difícil, mas que nós podemos ver o agir de Deus na comunidade e o quanto o Senhor foi bom e generoso nesse tempo conosco. Saindo da pandemia, né, ali quase 2 anos de pandemia praticamente, né, até abandonar a máscara, né, deixar as máscaras caírem, né, nós passamos por uma tragédia, né, regional, né, foi apenas no Rio Grande do Sul aqui, né, que foi a enchente, né, no nosso estado, né, e nós sabemos que todos nós, a igreja virou um abrigo, né, os irmãos, muitos irmãos cuidando do abrigo na igreja, outros sendo literalmente salva-vidas, né, nós temos aqui o Brian, o próprio pastor Davi, o pastor José, então todo mundo se empenhou, se envolveu em, de fato, salvar, né, vidas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam casas, perderam animais, né? Como é que foi, Brian, para ti, como igreja, né? Não apenas o Manaim, mas como igreja do Senhor na enchente? Então, foi algo bem desafiador, né? E ressaltando que essa é a importância, né, pastor Rafael, de não querer se preparar perto de algo acontecer, porque foi algo repentino, né? Então a gente sempre comenta, né? Esteja pronto para tudo que pode acontecer, esteja pronto para pregar dentro de horário, fora de horário, né? E logo quando aconteceu a questão da enchente, né? Foi algo muito repentino e todo o estado entrou em calamidade ali. Em Porto Alegre que foi bem intenso também as questões, né? Então eu e a Brenda, né? A gente se dividiu
Eu ficava nos barcos em torno de 18 horas por dia, 20 horas por dia entre os bairros, né, para poder resgatar o pessoal. E a Brenda ficava na igreja ali ajudando com o abrigo, e ajudava aqui na Dona Alzira na questão da triagem das roupas, dos alimentos, etc, né? E foi algo bem precioso ao mesmo tempo, porque como as pessoas estavam desesperadas, então elas ficavam muito abertas para tudo que você fosse trazer, né? E foi um momento onde que, dentro dos barcos, salvando o pessoal, depois em terra firme, a gente ficava ali sempre pregando o evangelho, falando, não, Jesus vai cuidar de tudo, posso orar por ti, quer aceitar Jesus, sempre uma palavra ali, né? Então foi um momento bem dificultoso para o nosso estado e para a nossa cidade, mas também foi um momento muito precioso para conseguir pregar a palavra do Senhor, porque as pessoas estavam muito abertas. E inúmeras pessoas eu pude orar, sabe? Inúmeras pessoas se reconciliaram com o Senhor. Eu lembro de uma situação, né? Dentro do barco, foi bem legal a situação até, em meio todo o caos, né? A gente dentro do barco, assim, era de tarde, a gente foi resgatar um casal, e o casal, a esposa estava grávida e estava prestes a ganhar, estava tendo já as contrações dentro do barco. E eu lembro que daí eu falei pra ela, não, fica em paz, tá tudo bem, Deus sabe de tudo. Ela disse, tu é cristão? Eu falei, sou cristão. Comecei a conversar com ela pra tirar um pouco a atenção dela de tudo aquilo ali. E daí ela falou assim, tu pode orar pro meu bebê, ele não nasceu ainda. E tipo assim, eu pus as mãos na barriga dela, orei por ela naquele momento, sabe? Então foi algo bem precioso ao mesmo tempo, sabe? Porque a gente pôde ver o amor de Cristo alcançando essas pessoas através das nossas vidas. Então esse é o motivo, talvez, não motivo, mas o ponto principal, estar sempre pronto para pregar o evangelho a todo momento. Bem. Nós já estamos encaminhando para o final, né? A hora já é passada, mas eu gostaria de saber de vocês três, né? Tem alguma canção, né, que marcou vocês de uma forma assim que você escuta essa canção, você lembra daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele marcou você neste ministério? Eu vou começar aqui pela Antônio. Antônio, tem alguma música, primeira música que tu mais gosta, assim, que marcou a tua vida neste ministério? Estamos batendo a porta. Batendo a porta. Brian, tem uma música que marcou a tua... Tenho. E é inclusive a que eu acabei de citar há pouco tempo, né? Que é a Eu Irei, da One Sounds, né? E é uma música até que... é uma música que até mesmo não é sempre que eu costumo ouvir ela, mas toda vez que eu ouço ela eu lembro, né? Das madrugadas, naquela... Se não me engano foi o Festa Tabernáculos que a gente viveu essa experiência, que a gente cantava, e era com tanta verdade, toda a verdade, que dali me marcou muito, né? Então, certamente, essa música não é uma música que a gente canta na congregação, mas me marcou por conta daquela festa, naquele dia de atalaias ali, né? Glória a Deus. Pastora Léo? Bom, como eu estou há 25 anos no ministério, uma música apenas, ela é muito pouco, né? E eu gostaria de citar três músicas, pastor Rafael. 3 músicas à vontade. Que ela faz muito parte, né, da nossa história, essas três elas. Primeiro, Eu Quero é Deus, né? Que é o sonho que o pastor teve quando nós fomos para lá, né? Nós sempre cantamos e relembramos, né? E a segunda é Jardim Secreto da Adoração. A Alda Célia gravou em 2000 e durante muito tempo nós cantamos ela, de fato inserido naquilo que o Senhor estava trazendo para a igreja a nível de adoração. O Senhor nos levou para este lugar. Nosso DNA foi ativado da adoração quando Ele nos levou para este jardim secreto e nos revelou este lugar de uma forma muito poderosa, né? E o Senhor começou a nos dar graça. Outra conselho que eu daria e deixaria para gerações futuras é buscar
buscar graça na adoração, de estar neste lugar de adoração e contemplação, porque através desta canção, né, nos anos 2001, 2002, eu recebi esse batismo do Senhor, este selo de graça, de estar na presença dEle, de amar a presença dEle, de contemplá-lo, de buscar Ele apenas por amor, por amá-lo. A adoração passou a ser algo profundo e buscado no nosso ministério, de não pedir nada, simplesmente estar ali por Ele e para Ele. Então, esta canção, ela também faz parte, porque a partir daí, Deus começou a mover muitas coisas e as 24 horas de adoração, 72, 127 dias e não paramos mais. Então, ela também, para mim, ela é muito forte. Quando eu escuto ela, eu lembro do que o Senhor despertou em nós, no nosso DNA, que foi a adoração. E outra canção que me marcou muito foi em 2004, uma canção do Cirilo com o título O Senhor é Bom. Em 2004, numa celebração de Páscoa, 72 horas de adoração, e durante muitas horas nós ficamos adorando com esta canção. E a presença de Deus, ela encheu aquela casa. Encheu a casinha, que nós chamamos na época, antes da nossa construção. A presença de Deus, ela encheu, e Ele entrou no ambiente onde nós estávamos ali, cantando somente o Senhor é bom. E quando Ele entrou com a sua presença, entrou um doce perfume. E aquele perfume se espalhou por todo o pátio da igreja, pela rua Manuel Marques, e as pessoas que estavam na frente da igreja, elas sentiam um perfume e perguntavam de onde está vindo esse perfume, da onde estamos sentindo. E depois nós ouvimos muitos testemunhos da forma que aquele perfume se espalhou. Deus nos visitou de uma forma tão poderosa que o bairro onde nós estamos lá, na sede, que é na Manuel Marques 433, no Mário Quintana, Deus, Ele nos visitou e o bairro pôde sentir a presença do Senhor. Então, quando eu escuto esta canção, O Senhor é Bom, eu lembro desta visitação tão poderosa do Senhor em nossas vidas. E o Senhor é bom. Eu teria tantos testemunhos gloriosos que durante esses 25 anos para compartilhar, porque Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Esta canção também num retiro de mulheres no sítio Manaim, nós adoramos e tivemos uma visitação durante a ministração da noite, e as mulheres foram tão tomadas pelo Senhor e pela presença do Senhor. Nós fomos dormir e no outro dia a grama parecia um tapete de flores rosas.
pela visitação do Senhor, do jardim secreto do Senhor. Nós fomos para a presença e nós adorávamos Ele. E Ele nos levou para o jardim secreto e de uma forma sobrenatural e visível aos olhos de todas as mulheres que estavam naquele retiro. Nós contemplamos na manhã seguinte, quando acordamos na grama, na frente do templo, ali onde estávamos, um tapete de flores. O Senhor é bom. Amém. Glória a Deus, esses momentos especiais, né? Que não ficam no passado, né? Mas eles trazem a nossa memória e nos dão esperança ainda de dias melhores ainda. E antes de finalizar aqui, eu quero agradecer a pastora Leonira, né, o Brian, a Antônia, né. Nós encerraremos cantando essa canção, O Senhor é Bom. E nós queremos agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Não posso deixar de esquecer, mas também de agradecer a todos aqueles que estão aqui nos bastidores. Vocês estão assistindo aqui 4 pessoas apenas, mas tem uma galera aqui, né? O pastor Davi, o Roger, a Daniele, o pastor Josué, a Karina, a pastora Vanessa, Benjamin, a Juliana, né? Então, tem muitas pessoas aqui trabalhando, né, para que essa mensagem chegasse até você aqui. Nós queremos, todos nós queremos agradecer você que ficou até agora, né? Provavelmente essa live vai ficar salva, mas também sairá esse podcast, essa conversa aqui sairá no YouTube também. Então, você que foi abençoado, nós queremos desejar a você uma boa noite, que Deus abençoe. Deus abençoe. E vamos terminar cantando O Senhor O Senhor Receba a visitação do Senhor na sua casa. Seja tocado com o milagre do Senhor. Obrigada. O Senhor Aleluia.